Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus, te louvamos, te agradecemos, porque o teu filho, o Senhor amado, tem vindo de tão longe para ser instrumento aqui na tua casa no Brasil. Ó Deus, e hoje ele está aqui nessa casa, Senhor amado, Catedral da Família. Deus, que a tua palavra seja, Senhor amado, uma palavra abençoadora, uma palavra direcionada do teu trono para nos abençoar, para nos alimentar, para nos fortalecer e para mostrar, Senhor amado, ó Deus, a cada um, Senhor amado, que nós estamos no caminho certo, ó Deus, te louvando e te servindo cada dia. Por isso nós queremos te agradecer, Senhor amado, ó Deus, pela vida do teu filho, sendo o teu instrumento aqui esta noite. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que vamos dizer ao pastor Jorge Loyola? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém, queridos? Satisfação retornarmos a Goiânia e desta feita estando aqui na Catedral da Família. Trouxe a sua Bíblia, gostaria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 4. Você que trouxe a sua Bíblia, abra. Se você não a trouxe, eu não vou perguntar por que, mas caso você queira, caso você possa, fique ao lado de alguém para que assim acompanhe a leitura que vamos fazer, queridos. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais você lê, mais você absorve. Quanto mais você absorver, mais você vai guardar em seu coração. E quanto mais você guardar em seu coração, menos você peca contra o Senhor. E vai se cumprir o que o salmista escreveu, dizendo: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Então deixa Deus falar contigo na leitura que vamos fazer, e principalmente na ministração dela. 2 Coríntios capítulo 4, queridos. Começando do versículo 7. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nos diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Senhor Deus, te damos graças mais uma vez nesta noite por estarmos na tua casa. Senhor Deus, tu conheces cada coração que aqui está, são teus filhos. Tu conheces o propósito, o intuito, porque cada um veio na tua casa nesta noite. Por isso, meu Senhor, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Tu bem sabes que nada tenho sido alto tão formidado. Por isso, Pai Santo, usa-me como instrumento vivo em tuas mãos e fala conosco. E nós daremos nesta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a igreja que ama o Senhor diz: amém. Deus abençoe, queridos, assentai-vos. Glória a Deus. Queridos, bem sabemos que o apóstolo Paulo, ele é conhecido na Bíblia pela a segunda pessoa que mais fez pelo cristianismo. Paulo é conhecido desta maneira não é porque ele foi especial, porque ele foi diferente de nós. Paulo, sujeito às mesmas paixões que nós,
sujeito às mesmas tribulações que nós passamos. Mas Paulo, ele decidiu em seu coração, ele assentou em seu coração de servir ao Senhor de uma maneira que agradasse a Deus. Nós sabemos que Paulo, ele é conhecido não apenas porque ele fez 3 viagens missionárias na Ásia Menor, abrindo igrejas, implantando igrejas, e depois enviava pessoas ali para cuidar das igrejas. Também não foi porque ele foi escolhido para ser apóstolo aos gentios, dos quais nós fazemos parte. E também não foi porque ele escreveu 13 cartas, das quais uma delas é essa que nós lemos. Não foi por isso, mas sim porque ele tomou uma decisão. Ele assentou em seu coração de servir ao Senhor de uma maneira que agradasse ao Senhor. Me faz lembrar Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando o Senhor nos diz, através da palavra que Paulo mesmo escreveu em Romanos, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Todos nós queremos agradar a Deus, mas nem todos nós conseguimos agradar a Deus como Deus assim o quer. Não é que você não queira, não é que você não se esforce, não é que você não se esmere para conseguir, mas muitas vezes as tribulações que nós enfrentamos, muitas vezes a comunhão que nós não temos ainda tanto com o Senhor, muitas vezes a intimidade que nos falta ainda muito ter com o Senhor, faz com que a gente não agrade a Deus como deveria agradar. Mas interessante que o Senhor nos conhece no íntimo. Ele conhece você pelo avesso, sabe a força que você tem, sabe o desejo que você tem de servi-lo, sabe o esforço que você está fazendo para se conseguir agradar a Ele. Aí me faz lembrar Salmo 37 que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Interessante que o sofrimento, as provas, as tribulações que nós enfrentamos no dia a dia, não são para comparar com aquilo que vamos ter na glória, queridos. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez ou se faz novo. Uma vez que você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura, e aquilo que passou, passou. O que importa é o que está para vir. Porque o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele, pela experiência que ele teve com o Senhor, porque antes dele conhecer ao Senhor, ele vivia numa vida completamente desregrada diante do Senhor. Não conhecia Deus, ele fazia parte de uma religião, do qual ele falava mesmo que era a pior religião daquela época, era o farisaísmo, que ele mesmo se considera fariseu dos fariseus. Paulo era uma pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa que se achava, era uma pessoa que praticamente tinha toda a autoridade dos judeus, dos romanos, para fazer aquilo que ele quisesse fazer. E sabemos que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, o mestre daquela época, tinha dupla cidadania, tanto a judaica como a romana, falava mais de 4 idiomas, e ele se achava. Eu costumo dizer que você nunca se ache, deixa Jesus achar por você, porque quando você se acha, você se perde, mas quando você se perde achando o Senhor, aí você se encontra. Paulo, ele tinha essa tendência de se gloriar, porque ele se dizia o tal. Mas nós sabemos que, queridos, o que nós temos não é nosso, é do Senhor. O que nós vamos ter também não será nosso, continua sendo do Senhor. Tudo é dele, nada é nosso. Ele apenas nos dá para que você administre, para que você seja mordomo. Se você for um bom administrador, ele te dá mais. Mas se você não for um bom administrador, até aquilo que foi te dado lhe será retirado. Porque a nossa vida está pautada em fazer a vontade dele e servir a ele, e um dia chegarmos na glória. A esperança que nós temos depois que aceitamos a Cristo, ela é tremenda. Quando o apóstolo Paulo chegou a dizer: irmãos, eu não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo chegou a dizer o seguinte: não quero saber o que passou, o que importa é o que está para vir, porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a minha vida. Ele chegou a dizer: não estou dizendo que eu já consegui, mas eu estou me esforçando. Não estou conseguindo que eu já cheguei ao final, mas eu estou me esforçando, porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei o mais importante, que foi a minha fé.
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. A nossa vida está pautada na fé, na pessoa bendita de Jesus. Você só chegará ao céu através de Jesus. A Bíblia é clara, quando diz, há só um caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Queridos, nós sabemos que o sofrimento que nós passamos, sabemos que as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, Paulo enfrentou. Mas interessante que depois que ele aceitou a Cristo como um Salvador, ali no caminho de Damasco, e aconteceu tudo aquilo, que Ananias orou por ele, depois ele recobrou a vista, depois ele foi levado para o deserto, o Espírito Santo o impeliu para o deserto para ali trabalhar com ele. Paulo ali foi moído, Paulo ali aprendeu a depender do Senhor. Paulo ali no deserto, ele ficou praticamente dependente do Senhor, aprendendo e sendo moído e transformado pelo Senhor. Quando ele retornou para o seu ministério, ele escreveu Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outro trecho ele chega a dizer, tudo que eu sou, tudo que eu serei, tudo que eu tenho e tudo que eu terei, eu considero como nada para que a cada dia eu possa ganhar a Cristo Jesus. Em outro trecho ele chega a dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu vivo para Cristo. Se eu morro, muito melhor, porque eu já vou para junto dele. Paulo tinha uma convicção plena do que ele passou a ser na pessoa bendita de Jesus. Nós, no nosso tempo que estamos vivendo, nós sabemos que os dias estão maus. Sabemos que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Os sinais nos mostram isso. Se você está atenado com os acontecimentos, você está vendo que a qualquer momento Deus vai mandar Jesus buscar a sua igreja. E uma vez que Ele mande, precisamos estar preparados para encontrar-se com o nosso Senhor. Porque sabemos que as lutas são grandes. Mas o apóstolo Paulo, naquela época, ele já dizia que, independente daquilo que ele sofresse, a sua fé estava firme no Senhor Jesus. Independente daquilo que você esteja passando, você precisa estar ciente que o Senhor é contigo em qualquer momento da sua vida. Quando ele chegou para Josué, ele disse: Josué, não pasme e nem te espante, apenas esforça-te e tem bom ânimo, porque é eu que farei com que tu entres na terra prometida. Porque, querido, com toda a nossa força, com todo o estudo, com tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos, nós não conseguimos prover nossa própria salvação. Mas nesta noite, o Senhor te conhece no íntimo, o Senhor te conhece pelo avesso, sabe quem você é antes que você fale, porque eu costumo dizer que antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. Antes que você pense, Ele já sabe o que você vai pensar. Antes que você realize qualquer coisa para você, Ele já sabe também, mas Ele não intervém porque Ele te deu um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio Ele te deu para que você decida, para que você tome atitudes, para que você faça a escolha. Dependendo das atitudes que você tomar, dependendo das escolhas que você fizer, o dado decisões que assim, se você proceder, você vai mostrar para Deus se você o ama ou não, se você quer amá-lo ou não, se você está servindo a Ele ou não, ou se você quer servi-lo ou não. Primeiro, porque Deus não te obriga a ser crente. Deus não te obriga a você servi-lo. Ele mostra o caminho e pede que você o faça. Quando Ele diz: eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. Se você entrar por um, a decisão é nossa. Se você entrar por um, você será abençoado. Mas se você decidir entrar pelo outro, tu não serás abençoado. Então a escolha é nossa. Mas nós sabemos que o Senhor nos conhece e é Ele que nos fortalece. Sabemos muito bem que estamos diante do Senhor e nós sabemos que o Senhor é que nos guia, é que nos conforta. E eu costumo dizer que o culto ele não começa quando você chega na igreja. O culto começa quando você sai da sua casa para vir à igreja. Porque meia hora antes de você vir à casa do Senhor, você assenta em seu coração. Você decide em seu coração, dizendo: eu vou me preparar para ir à casa do meu Deus. Quando você decide, toma atitude, resolve, Deus já te abençoa na sua casa antes que você chegue aqui. E ao chegar aqui, Deus te abençoa através da palavra, das promessas, você toma posse delas e Deus passa a te abençoar em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, eu quero dizer para você que não importa a tua tribulação, Deus conhece. Deus sabe o teu sofrimento, mas contanto que você esteja firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque a força que nos dá Ele,
Com certeza é Ele que vai fazer com que você chegue lá. Porque, queridos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos 12, 1 e 2, como eu já citei, ali existe dois tipos de vontade: a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva do Senhor. Quando ele falou, para que nós possamos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque chegou alguém para mim e disse: pastor, eu não preciso fazer mais nada, é só pedir que eu recebo. Eu olhei assim para ele, assim, como assim, querido? Eu entendi, mas eu quis que ele repetisse. Olhei nos olhos dele e ele disse: pastor, a Bíblia diz, depois que eu ministrei, ele chegou para mim no final da mensagem: pastor, eu gostei muito da tua mensagem, mas eu quero dizer alguma coisa. A Bíblia diz que é só pedir que Deus me dá. Eu não preciso fazer mais nada. Aí eu olhei para ele assim: então me explica esse negócio. Ele pegou um versículo isolado da Bíblia e começou a citar para mim. E disse: veja só, pastor. E olhando para ele, ele chegou a dizer: pastor, a Bíblia diz o seguinte: pedi, e dai-se-vos. Buscai, buscai e achareis. Bater, bater e abre-se-vos. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate vai abrir. Eu falei: com certeza. Para você receber, você precisa pedir. Para você encontrar, você precisa buscar. E para que se abra, você precisa bater. Mas existem outros versículos que se encaixam nesse, que eu vou apenas citar um, que diz o seguinte: se as minhas palavras estiverem em vós, e se as vossas estiverem em mim, pedireis tudo o que vos quiserdes, e vos será feito. Não é apenas você pedir que Deus vai te dar se você fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte é crer, a sua parte é buscar, a sua parte é pedir, a sua parte é bater, a sua parte é adorar, a sua parte é louvar, a sua parte é servir ao Senhor, e a parte dele é te dar aquilo que ele tanto almeja, para a glória dele e para o teu benefício. Nesta noite, o Senhor quer te dar o melhor, porque ele prometeu para nós o melhor nesta vida, mas antes que ele te dê o melhor, você precisa ter condições, estrutura para administrar o melhor, e também você ter já o passaporte garantido para chegar na vida eterna em Cristo Jesus. Por que muitos não recebem? Existe nas igrejas que, a gente sabe, principalmente nas igrejas pentecostais que fazem as campanhas, eu costumo dizer que as campanhas são ótimas para você exercitar a sua fé. Mas as campanhas não são as campanhas que te dão a vitória, mas é o Deus da campanha que te dá a vitória. Muitas vezes você faz uma campanha pelo seu sacrifício de você passar 7 dias, ou 7 sextas-feiras, ou 7 quartas-feiras. Aí você decide, mas esquece de dizer que é o Senhor que te dá através da fé que você tem nele. Porque a campanha nada mais é do que você exercitar a sua fé para que o Senhor conceda a promessa que ele tanto fez a você, e muitas vezes a tua fé não alcança. Mas nesta noite o Senhor te diz: se você crer, tu verás a glória do Senhor acontecer na sua vida hoje. Porque ele conhece você no íntimo, ele sabe o que você está precisando. Agora a gente lê uma palavra que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. A gente lê, a gente ouve, mas na hora que a gente está lendo, ouvindo o culto está propício para que você entenda, porque você esqueceu lá fora. Você está aqui na presença do Senhor, o Senhor está falando no teu coração. Você praticamente nessa hora você recebe a palavra, você analisa a palavra, mas muitos não conseguem tomar posse. Ouve, mas não consegue tomar posse. Ao chegar em casa, 2 horas depois, você chega em casa, a poeira senta no copo. Aí o inimigo vem, como diz Efésios, os dados inflamados do maligno. Vê que você, porque queridos, ele não conhece o teu coração, mas sabe para onde você anda. O inimigo, ele não conhece o teu coração, não pode tocar em você, mas ele sabe para onde você anda, onde teus pés estão indo. E quando você ouve a palavra e não consegue absorver, não consegue tomar posse, você chega em casa, aí quando tudo mudou, o ambiente do culto passou, a poeira sentou no copo, aí ele chega e diz: e aí? Joga um dado inflamando na sua mente e pergunta, joga para ver se colhe. Aquilo que você ouviu, você continua crendo? Devido às circunstâncias que você já passou, você começa a dizer: parece que a coisa continua a mesma coisa. Porque você saiu do ambiente do culto, você já passou 2 horas para ouvir a promessa, mas você não consegue conceber. Mas tem a maioria, é aqueles que vêm para o culto, resolve vir ao culto para adorar o Senhor. Chegam aqui, ouve a palavra, toma posse da palavra. Ao chegar em casa, sai remoendo a palavra e crendo que Deus falou. E ao chegar em casa, a poeira do copo, 2 horas depois, o inimigo vem e joga um dado na sua mente. Aí pergunta: e aí, você continua crendo? Aí você diz: eu continuo crendo, porque tem quem falou foi o Senhor.
Ele que vai fazer, faça chuva, faça sol, chova canivete, eu vou crer porque o Senhor prometeu e Ele vai me dar, você continua crendo, porque a promessa é quando você, na hora, ouve e continua sempre lembrando que quem fez a promessa tem condições para te dar e cumprir a promessa na sua vida. Porque, queridos, Deus tem mais vontade, é mais desejoso em te abençoar do que você ser abençoado. Muitas vezes Deus nos surpreende, muitas vezes você fica até surpreso de tanto que o Senhor fez na sua vida. Isso tudo tem a ver com fé, porque sem fé você não agrada a Deus. Por isso que chegou uma irmã e disse: irmã, pastor, Deus não gosta mais de mim. Deus me abandonou. Deus me esqueceu. Há 10 anos que eu peço água ao Senhor e Deus não me dá. Ele me esqueceu, pastor, não me ama mais. Eu falei: irmã, Deus nunca vai deixar de te amar, nunca vai te esquecer. Se você está pedindo algo e você não está recebendo, a Bíblia diz que você está pedindo mal. E se você está pedindo mal, a Bíblia diz em Tiago que se você tem falta de sabedoria, peça sabedoria ao Senhor, que Deus te dá sabedoria para você saber pedir. Porque muitas vezes a gente pede para gastar nos nossos próprios deleites. Muitas vezes você não tem estrutura para receber aquilo que você está pedindo. E quando você não tiver estrutura e está pedindo porque você está pedindo de qualquer maneira, e se você não tiver estrutura para administrar, Deus não vai te dar naquela hora. Não é que não queira te dar, mas que se te der naquela hora, ela se torna maldição e não bênção na sua vida. E antes que Deus te dê o melhor desta vida, Ele quer primeiro que você busque primeiro o reino dele e a sua justiça, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Porque, querido, Deus nos prometeu para nós aqui 100% nesta vida e uma vida de abundância para nós. Mas antes que Ele te dê, Ele quer que você tenha estrutura, porque Ele quer primeiro que você tenha o passaporte certo para um dia você chegar na glória. Porque a esperança nossa é essa, de um dia chegarmos na glória. Se você analisar bem, quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, a esperança era que todos entrassem na terra prometida. Moisés chegou, saiu todo aquele povo do Egito, e a esperança é que todos chegassem à terra prometida. Só que passou anos. Nesse decorrer desses anos, nós vemos que apenas 2 entraram na terra prometida. Mas a promessa era para todos. Nesta noite a promessa é para cada um de nós. Basta você perseverar até o fim, porque você assim fazendo, você chegará na glória no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos hoje, são 22 países, queridos, que eu tenho andado e ministrado. Não é só no Brasil. Eu acho que a última vez que eu estive aqui, na primeira vez eu falei sobre isso. Só quero apenas relembrar aqui. Que hoje, nós, brasileiros, nós somos a maior nação pentecostal do mundo. Era os Estados Unidos, hoje somos nós. Hoje nós somos a nação que mais envia missionários para fora. Era os Estados Unidos, hoje somos nós. Hoje nós somos a 6ª economia do mundo, passamos a Inglaterra. O Senhor está preparando esse país para nós sermos a última nação missionária antes da volta de Jesus. Os congressos europeus e americanos, por isso que muitos americanos estão vindo para o Brasil, porque nós somos a maior potência pentecostal do mundo, e eles creem que nós seremos a última nação missionária antes da volta de Jesus. Só que nós sabemos hoje que o IBGE fala que nós temos 22 a 25% da população evangélica no Brasil. Eu quero dizer para vocês que nós temos mais. Extraoficialmente nós temos quase que 40% da população evangélica no Brasil. O pastor IBGE fala que nós temos 22. Querido, se você acreditar no IBGE com relação ao segmento evangélico, acredite, eu não. Eu já trabalhei no IBGE, tenho 2 amigos que trabalham lá ainda, e eles fazem a coisa por amostragem. Eu tenho pregado em algumas igrejas de 3.000, 2.500 membros, e eu tenho perguntado, eu vou perguntar aqui também. Quem de você que está aqui nesta noite, que foi visitado pelo IBGE para perguntar qual é a sua religião, levante a sua mão. Estou vendo ninguém. Como é que eles sabem que você é evangélico se eles não perguntaram a você? Você não consultou? Eles fazem a coisa por amostragem, por uma rua, 10 ruas, por uma cidade, por um bairro, e depois faz a amostragem, e depois da amostragem eles falam aquilo que eles querem falar. Mas nesta noite eu quero dizer, nós temos hoje quase que 40% da população evangélica no Brasil. Hoje nós temos de pastores no Brasil, mais de 100 mil pastores no Brasil. Só em Brasília nós tivemos ali 25 mil pastores da Assembleia de Deus Missão. Isso porque aqueles que foram inscritos para ir para lá. Agora você não imagina, só que existe uma preocupação muito grande, querido. Hoje há muito crescimento, mas pouca qualidade. Virou moda ser crente hoje.
Eu falei a vez passada que há 20 anos atrás, 25, quando você falava que era crente, você era perseguido, era discriminado, era taxado disso e daquilo. Até apedrejado, tem pessoas que foram em Minas Gerais. Mas hoje não, hoje virou moda ser crente. Você fala para uma pessoa do teu trabalho, da escola, que é crente, a pessoa bate nas tuas costas e fala assim, legal. Eu não sou ainda, quem sabe um dia eu vou ser. Mas eu gosto de ouvir os hinos, porque hoje ficou moda. As pessoas estão saindo das suas religiões, estão vindo para cá, apenas mudando de religião, e não se convertendo, e não se transformando, e não tendo um novo nascimento. Estive ministrando numa igreja no Rio de Janeiro, não vou dizer o nome dela, é conhecido como a Igreja dos Artistas. Muitos artistas. Vocês sabem que eu trabalhei um pouco, meu artista, trabalho até hoje, com o Dedé Santana dos Trapalhões, que fui empresário de 3 anos, com tantos outros que eu levei para a América. E, queridos, eu fui ministrar nessa igreja, eu fiquei pasmo. Tinha jogadores, tinha artistas, tinha muita gente importante naquela igreja, já fazia parte da igreja, e alguns estavam visitando. E antes que eu pregasse, o pastor, um amigo meu, já recebi ele na América, ele chegou assim, pastor, deixa eu dar uma palavra, depois você prega. Ele depois dar aquela palavra, se eu soubesse, eu teria dito, não, dê a palavra depois que eu pregar. Ele deu a palavra dizendo a todos que estavam presentes ali, venham como vocês estiverem, fiquem como vocês vieram, contanto que vocês não saiam daqui. Aquilo ali eu quase desviei, como diz por aí. Queridos, porque hoje virou moda, a igreja para tudo que é gosto. Você quer uma igreja light? Tem uma igreja light. Você quer uma igreja que tem um pé no teu pé, que você entra e sai, ninguém fala nada? Existe também. Mas eu quero dizer a você nesta noite algo importante, que o Senhor nos diz, disse nos diz e vai dizer sempre. Eis que eu estou procurando os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade, porque são esses que vão chegar na glória. Porque Deus não está interessado tanto em crescimento, em sim em qualidade, porque a qualidade é quem vai chegar no céu. Queridos, eu digo para você o seguinte, deixa eu ver que horas tem aqui, senão eu passo. Digo para você o seguinte, nós sabemos que hoje, as mensagens que estão sendo ministradas, eu já vou para o texto, só que eu quero dar mais uma ênfase aqui, para você entender. As mensagens que nós temos ministrado hoje, ouvido de muitos pastores, muitos líderes pregando, e existe 4 tipos de mensagens. Aquela mensagem que é cristocêntrica, aquela mensagem bíblica que nós costumamos pregar, com certeza a gente vê aqui na igreja, Casa da Família, a questão de levar a sério a palavra. Mas é aquela mensagem cristocêntrica que você faz com que a palavra transforme. Essa é a mensagem cristocêntrica. Agora existem mais 3 tipos de mensagens que estão sendo pregadas, e muito por aí. Uma delas, eu estive em São Paulo agora, numa Santa Ceia, de uma igreja muito grande. E quando eu liguei para o pastor falou, olha, já tem, mas se prega no domingo, mas vem para a Santa Ceia, com certeza, porque eu não só prego, eu gosto de ouvir também. Ao chegar naquela Santa Ceia, eu estava ouvindo, estava tremendo o culto, abençoado. Daqui a pouco o pastor vai pregar, pastor de fora, e o pastor começou a pregar uma mensagem sobre a graça. Queridos, é muita preocupação hoje, aquela mensagem sobre a graça. Hoje tem gente pregando sobre a graça, que a graça cobre tudo. Tipo assim, o que você fez, a graça cobriu. O que você está fazendo, a graça vai cobrir. O que você vai fazer amanhã, a graça, tudo, o importa que você faça, a graça vai cobrir, porque não importa, você não precisa, vai fazer mais nada, somente que a graça cobre. Aquilo eu fiquei horrorizado com aquela mensagem, porque você não precisa fazer mais nada. Você já foi escolhido, você já foi eleito, e agora não importa o que você faça, a graça cobre. Mas não aprendemos assim. Sabemos que nós precisamos estar, a Bíblia diz, sem santificação, ninguém, a palavra é ninguém verá o Senhor, porque você precisa. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte, irmãos, eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, o que passou, passou, o que importa é continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Outro tipo de mensagem, para nós voltarmos ao texto, é aquela mensagem da prosperidade. Hoje, muitos pastores americanos, não vou dizer quantos americanos, nem o nome daqueles que estão vindo para o Brasil, que lá já estão complicados lá, mas estão vindo para o Brasil porque é a maior potência pentecostal do mundo, e aqui os pentecostais estão aceitando qualquer coisa, porque tem um congresso por aí que você vai ouvir aquilo que você quer ouvir, e as pessoas vão pregar aquilo que querem que as pessoas ouçam, porque hoje, Deus não quer que você ouça aquilo que você quer ouvir, e sim aquilo que você precisa ouvir. Deus quer que você ouça aquilo que você precisa ouvir, porque vai te ajudar a você se perseverar até o fim e se consagrar para que um dia você chegue na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem da prosperidade é tudo. Você pode,
a prosperidade é só que você tem o melhor dessa vida, esquece que a Bíblia diz que primeiro você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, quando você busca o Senhor, o resto é acrescentado, porque a tua fé faz com que o resto venha. Porque a Bíblia diz que se você crer, tu verás a glória do Senhor. Se você crer, quando a Bíblia diz em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo, ele fará. Agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Deleita do Senhor e espera nele. Deleitar é você ficar tranquilo. Deleitar é você não ficar preocupado com nada, sabendo que o Senhor vai te dar aquilo que você precisa, contanto que nós façamos a nossa parte, que é crer, porque se nós cremos, nós veremos a glória do Senhor. E para a última mensagem que eu quero apenas dizer, é a mensagem do reteté. Essa mensagem do reteté, muitos pentecostais gostam disso, está cheio. Querido, porque é aquela mensagem que é o seguinte, só emoção pura. Você praticamente, eu vou dizer, a última vez que eu cheguei aqui, eu vim com um pastor, amigo meu, eu preguei numa igreja, ele foi pregar em outra igreja. O culto que eu participei terminou mais cedo, e o dele terminou mais tarde. Eu fui buscá-lo, estava de carro, só para ilustrar essa questão do reteté. Quando eu fui buscá-lo, quando eu estou entrando na igreja, o culto dele não tinha acabado ainda, o culto que ele vai participar não tinha acabado ainda. Aí encontrei o irmão saindo da igreja, chorando. Um jovem que eu já conhecia, eu falei assim, meu jovem, e aí meu brother, como é que foi o culto? Pastor, que maravilha, chorando, se enxugando assim, pastor, que culto abençoado, eu quase subi pelas paredes de tanto poder, pastor. Aí eu falei, que glória, querido. E o pastor pregou sobre o quê? Pastor, eu nem lembro, mas que eu senti a presença do Senhor, eu senti. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. A palavra que produz fé, a palavra que produz alguma coisa na sua vida, porque a emoção passa, porque nós somos emocionais. Se você assiste um filme, no final do filme você está chorando, se for triste o filme, se for romântico, nós somos emocionais, só que você precisa saber que, você precisa aprender a palavra, saber que a sua razão, ao ouvir a palavra, você entender a palavra e tocar no seu coração e você tomar posse dela, porque a emoção vem, quando você sente a presença do Senhor, ela vem. Nós estamos ouvindo os hinos, cantando os hinos junto aqui, quando um hino vem, aquela palavra, aquela frase vem, você sente, o Espírito toca no teu coração, você chora, você se alegra, porque a emoção faz parte. Só que é o seguinte, não esqueça que existe emoção e razão. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando ao assunto para nós terminarmos, queridos. Sabemos que Paulo, ele tinha um conhecimento tremendo com o Senhor, porque tem pessoas que estão convencidas e outras estão convictas. A diferença é que a pessoa está convencida, é aquilo que alguém fala para você hoje, e amanhã fala o contrário, você já passa a mudar. Você passa a ser convencida de dia após dia. Já a convicção é diferente, convicção é certeza, convicção é fé. Convicção você não arreda o pé. Convicção você sabe que você tem crido e que Deus é poder para guardar o teu depósito até aquele dia. Porque a convicção você sabe que o Senhor está contigo, independente daquilo que você esteja fazendo ou não. Deus continua contigo dizendo, eu conheço as tuas obras. Mesmo que seja fraco, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu costumo dizer, nunca volte atrás, mesmo se arrastando, prossiga para frente. Porque você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Queridos, a prova vem, a tribulação vem, os problemas eles vêm, mas contanto você sabe que o Senhor vai estar contigo. Quando Ele te leva para a fornalha, Ele diz, vou te levar, mas eu vou estar junto de ti, porque muitas vezes você pensa que você não precisa passar por prova, nós precisamos, porque quando tudo está bem, a gente não busca Deus. Quando tudo está bem, maravilha, você não tem vontade de buscar o Senhor, nem de vir à igreja, mas quando alguma coisa começa a acontecer de mal, aí você fala, opa, preciso ir mais da igreja. Preciso buscar mais o Senhor, porque é na necessidade que você vem buscar o Senhor, por isso que as provas vêm, e quando Deus diz que Deus envia as provas, porque Deus prova quem Ele ama, e se Ele te prova, é porque Ele te ama e quer te aprovar para aquilo que é para a glória dEle e para o teu benefício. Então quando você está passando por uma prova, que nunca fique atemorizado, porque o Senhor só prova quem Ele ama, e quando Ele prova, antes da prova vir, Ele te dá força suficiente para você vencer aquela prova. Por que muitos não vencem? Porque se você esperasse a prova vir tal dia, você se prepararia para aquela prova. Aí que eu vou dizer, na segunda-feira que vem a prova virá, aí vou me preparar para receber aquela prova. Não, ela não vem dessa maneira. Ela vem quando você menos espera, porque a prova vem para te provar e para te aprovar. Porque a Bíblia diz que Deus prova quem Ele ama. Quanto mais você passar por provas, mais Deus
vai estar te abençoando, porque Ele vai te aprovando, para que cada dia mais você esteja na presença dEle. Romanos capítulo 5, 4 e 5 diz o seguinte, que as tribulações produzem em nós a experiência com Deus. A experiência com Deus produz em nós a paciência para com Ele. A paciência para com Ele produz em nós a esperança nele. E a esperança nele não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aí chegou alguém para mim e disse, pastor, então eu preciso pedir tribulação. Eu disse, não, você não precisa pedir, porque às vezes se você pedir, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor está contigo e vai te ajudar a vencer. Porque o Senhor jamais vai te desamparar. Você pode estar tribulado, mas o Senhor está contigo. Você pode passar pela fornalha, o Senhor está contigo. Seja no vale, o Senhor vai estar contigo. Porque Ele disse o seguinte, não passe nem te espante, porque eu estou contigo. É eu que vou fazer você chegar lá. Nesta noite, queridos, quanto mais você chegar a Deus, mais Deus vai chegar a você. Só que tem pessoas que pegam aquele versículo e dizem, aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Aí chega alguém e diz, pastor, esse negócio de padecer piedosamente é complicado. Eu estou fugindo de problemas, fugindo de tribulações. Então começa a viver aquela vida da mesmice, da rotina. Querido, nesta noite, o Senhor conhece você e te diz, se você crê, tu verás a minha glória. Se você crê, tu verás a minha glória. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu só quero dizer o seguinte, o Deus já sabe o que você quer, e se desta você crer, tu verás a glória do Senhor acontecer na sua vida. Porque o Senhor quer te dar praticamente a vitória, porque Ele te ama, e tudo é dEle. Nada é nosso, mas nós somos herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, por isso desta noite, não importa o que você esteja passando, o Senhor está contigo e te diz, se você crer, tu verás a glória do Senhor. E só para encerrarmos, nós temos esta palavra aqui, 3.793 promessas. Pastor, tudo isso de promessa, tudo isso e são nossas. A Bíblia diz que é para aqueles que creem. A minha pergunta é, você já tomou posse de alguma delas? Eu sei aquelas que eu estou vivenciando. Eu sei aquelas que eu estou praticando. A minha pergunta é, e você já tomou posse de alguma? Fala com Deus. Se você não tomou, eu quero apenas, porque você é a catedral da família, que aqui investe muito em família, queridos. Eu quero apenas dizer uma promessa que eu preguei, a primeira vez que eu vim aqui na catedral. Foi baseado num testemunho que eu dei da minha família. Não sei se alguém lembra, mas eu falei sobre a promessa de Atos 16, 31, que diz o seguinte, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pastor, é promessa? É, ela é tua se você crer nesta noite. Porque a minha família toda não era, e todos passaram a ser no decorrer de alguns anos, porque um apenas aceitou Jesus e chegou a dizer para Deus, quando leu a promessa de Atos 16, 31, creia no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Ele chegou a dizer o seguinte, Senhor, eu não quero saber quando o Senhor vai salvar, também não quero saber como o Senhor vai fazer para salvá-los. Eu só quero dizer que eu creio que a minha família será salva, porque a promessa é a tua, e descansou em Deus. Quando você descansa, você fica tranquilo, porque não é a tua força, não é o que você acha, não é o dia que você quer, mas é se você crê, você move a mão de Deus para te abençoar, e Ele concede o desejo do teu coração. Por isso, nesta noite, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Vamos ficar em pé, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Eu sei que Deus tocou o seu coração, foi uma mensagem de enlevo espiritual para a sua vida, queridos. Eu não conheço a vida de ninguém, vim de longe para dizer que Jesus te ama muito, e eu costumo dizer o seguinte, nunca mostre para Deus aquilo que você não é. Nunca tente mostrar para Deus aquilo que você não seja, porque Deus te conhece no íntimo. E nesta noite Ele disse, filho meu, dá-me o teu coração. Queridos, a pior coisa que tem é quando nós tentamos enganar Deus, a gente nunca engana. A gente engana ao nosso próximo, a gente cauteriza a nossa consciência e nos enganamos a nós mesmos, mas a Deus nunca nós vamos enganar. E nesta noite Ele conhece você no íntimo e te diz, filho meu, dá-me o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo Ele fará. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nesta noite, você que nos visita, eu não sei qual é o teu problema, mas seja ele qual for, Jesus quer te ajudar em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer te ajudar. Se você nesta noite ainda não aceitou a Cristo como Salvador,
não teve um encontro verdadeiro com Ele, um encontro real e verdadeiro, se você quer fazê-lo nesta noite, levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Que mais? Levante a mão você. Deus abençoe. Querido, vocês que ainda não aceitam, vem à frente. Vocês que levantaram a mão, que estão aceitando Jesus como Salvador, venham aqui à frente. Quero orar por você. Aquele que ainda não aceitou Jesus, isso, Deus abençoe, venham. E quero fazer apenas uma oração por você. Você, isso, Deus abençoe. Você que está para uma pessoa que não é, sem insistir, sem forçar, pergunte se ele quer vir, venha com ele à frente, para que nós possamos fazer uma oração. Isso, Deus abençoe, venha. Porque, queridos, o único caminho que leva ao Pai é o Senhor Jesus. Desta noite, aceite-o, que quanto mais você entregar a sua vida a Ele, mais o mais Ele deve fazer na sua vida. Deus te abençoe. Está vindo mais gente, Deus abençoe. Deus abençoe, isso. Nesta hora você precisa apenas orar, interceder, queridos, para que o Senhor possa tocar em vidas e que se decidam nesta noite a viver para Jesus, porque os dias são maus. Deus te abençoe, vocês estão vindo, Deus te abençoe. Há mais pessoas, eu vou esperar um pouco mais, porque a Bíblia diz o seguinte: você precisa provar. Uma coisa é nós falarmos de Jesus para você, outra coisa é você provar que Jesus é bom na sua vida. Você só sabe se você der uma chance para Ele. A Bíblia diz que Deus não te obriga. Ele bate no seu coração dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entro. Cearei com ele, ele vai cear comigo. Mas se eu estiver batendo na porta e a pessoa não abrir, eu não arrombo a porta, porque eu respeito o livre-arbítrio. Mas ele continua batendo até você abrir, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Jesus quer te abençoar esta noite, não importa a tua situação. A Bíblia diz o seguinte: venha como está, que o resto Ele vai fazer na sua vida. Vai te abençoar, abençoar a sua família, e com certeza Ele conhece o melhor para a sua vida. Tem mais alguém? Levante a sua mão, vem à frente. Você que está afastado: pastor, eu não sinto mais a presença do Senhor, está difícil, eu nem sei mais se eu estou salvo ou não, pastor. Que tem pessoas na igreja que não acredita que tem certeza da salvação. Só Deus sabe quando eu morrer, pastor. Não, queridos, eu quero que você saia desta noite aqui, das portas para dessa igreja, sabendo que você está salvo. Romanos capítulo 16, 14 diz o seguinte: que o Espírito de Deus testifica com teu espírito que você é filho de Deus. Cheguei a uma igreja e perguntei aqueles que tinham certeza da sua salvação. A metade levantaram a mão, a outra metade ficou com a mão meia baixa, e alguns nem levantaram, porque não tinha certeza. Não saia, porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Você precisa ter certeza que você vai, porque a trombeta só ouvirá aqueles que são salvos da pessoa bendita de Jesus. Se você está em dúvida, se você aí não tem certeza, ou talvez você tinha, agora não tem mais, porque você se afastou, nesta noite venha. É hora de você se consertar com o Senhor. Estou falando isso porque com certeza Deus está tocando meu coração para falar. E pessoas aqui tem aqui que precisam voltar à casa paterna e voltar na presença do Senhor. Tem mais alguém? Eu vou orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar agora. A igreja, e estenda as mãos aqui para frente. Toda a igreja, isso. A Bíblia diz que quando você ora pelos outros, Deus te abençoa. Quando você lembra dos outros, Deus lembra de você. Quando ela diz: levai as cargas uns dos outros, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Se alegre com esses que estão aqui na frente agora. Chore de alegria pela maneira como Deus está tratando e fazendo com que essas pessoas aceitem Jesus, porque a alegria do céu nesta noite, porque vidas estão aceitando a Cristo como Salvador. Oremos ao Senhor. Pai Santo, te damos graças esta noite por essas vidas que aqui estão, Pai. Ouviram a tua voz e em seu coração decidiram tomar uma postura e uma atitude de entregar a vida deles a Ti, Pai. Eu não conheço nenhuma delas, Pai Santo, mas nesta noite eu peço que Teu Espírito Santo venha sobre elas agora. O Senhor conhece o coração, conhece a tristeza, conhece os problemas, conhece a dificuldade, conhece aquilo que eles estão passando, Pai. Por isso, nesta noite, que Teu Espírito Santo venha consolar agora, dizendo que eles são Teus agora, que o amor do Senhor vai estar sobre a vida deles agora. Escreva o nome deles no livro da vida, porque a partir de hoje passam a ser Teus filhos, herdeiros Teus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Abençoe essas vidas, Pai Santo, as suas famílias aqui representadas. Seja com eles, acompanha eles em qualquer momento, Pai Santo.
Ó Deus, conforta o coração deles e fortalece essa vida cristã que eles acabam de receber. Porque é em nome do Senhor Jesus que eu profetizo sobre a vida deles agora. Bênçãos e vitórias, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.